50 anos atrás, Lula, aquele ladrão, aquele patife, aquele principalmente vagabundo, ele aplicou um golpe nos trabalhadores. 50 anos atrás, Lula, ele estava lá do outro lado, lá em São Paulo, na porta de várias empresas, de várias fábricas. Segundo Lula, a justificativa dele era que essas empresas, esses empresários, eles estavam explorando o trabalhador, estava arrancando o couro do trabalhador. Lula, na época, ele achou que o empresário, ele sugava aqui, ó, plantava aqui a dentadura no pescoço do trabalhador, arrancava o sangue, arrancava a energia desse trabalhador, e era com esse sangue, era com essa energia do trabalhador que esse empresário ele conseguia prosperar, que ele conseguia ganhar dinheiro. A esquerda, ela espalhou por aí que naquela época Lula havia liderado uma tal de greve histórica. Pra mim é aquilo de sempre, ele é vagabundo, ele nunca quis trabalhar, ele nunca trabalhou, e aí ele arranjou um pretexto. Só que junto com esse pretexto tinha um golpe embutido ali, que era o seguinte: ele ia aparecer como se fosse o herói, o cara que está preocupado com os trabalhadores, e depois ele ia lucrar em cima disso aí, cara, como de fato aconteceu. Ele montou em cima dos trabalhadores, ex-trabalhadores. Ele disse que os empresários estavam sugando o sangue. Na verdade, quem suga o sangue da classe trabalhadora é exatamente esse animal. Ele está tentando pela quarta vez ser presidente do nosso país. Encheu o bolso de dinheiro. Lula, hoje em dia, caso você não saiba, ele é um bilionário, cara. Bilionário. Você tem dúvida? Quem é que sugou sangue e energia do trabalhador? Foi o empresário que está ali ou foi Lula? Daí é o seguinte, amigos, é que 50 anos depois, hoje em 2026, tanto Lula quanto a esquerda, principalmente, não tem lá um travesti lá, uma desgraça lá, um travesti, um tal de Érico Hilton, que está aí dizendo que essa tal de escala 6 por 1, o cara trabalha 6 dias, folga 1. Isso daí também é uma forma que as empresas, que os empresários, a elite está explorando o trabalhador, está tirando sangue do trabalhador, a energia do trabalhador e enriquecendo. Eles estão repetindo o mesmo golpe que Lula havia aplicado lá no passado, cara. A pergunta é: você trabalhador, você vai cair de novo na conversa desses caras por aí? E hoje ele está querendo outra vez passar você para trás, cara. Uma rasteira em você. Eu acho que ele deu rasteira no seu pai, no seu avô, no seu tio, lá no passado, e hoje ele está querendo uma rasteira em você com essa conversa de escala 6 por 1, junto com os vagabundos que hoje são os sucessores dele, os herdeiros dele, como esse travesti aí, esse tal de Érico Hilton. Vagabundos estão querendo também crescer em cima de você, trabalhador. Você vai deixar? Porque é o seguinte, amigo, quando esses caras vêm com essa conversa aí de escala 6 por 1, segundo o qual o trabalhador está sendo explorado pelo empresário, pela elite, por todo mundo que eles dizem por aí, em primeiro lugar, cara, você precisa aprender a raciocinar o seguinte: exatamente qual empresário a esquerda está atacando, qual empresário a esquerda está criticando. Por exemplo, Marcelo Odebrecht. Você lembra de Marcelo Odebrecht, lá da época do Petrolão? Marcelo Odebrecht, aquele vagabundo, aquele é um vagabundo que andava de mãos dadas com Lula. Ele está explorando o trabalhador, ele está sugando energia do trabalhador. Porque você sabe que a esquerda tem bandido de estimação, e eles também possuem empresário de estimação. No caso de Marcelo Odebrecht, será que ele estava explorando o trabalhador? Você já viu alguma vez a esquerda por aí lá que ele estava tirando sangue de trabalhador? Daí você sabe que lá no passado também, na época de Dilma Rousseff, aquela jumenta que foi presidente do nosso país por 2 vezes, tinha aquele vagabundo que se disfarçava, se apresentava por aí como sendo empresário, o tal do Eike Batista. Lembra daquele vagabundo? Será que a esquerda vai dizer que Eike Batista, que andava de mãos dadas com o PT, com Dilma, com Lula e com todos esses vagabundos por aí, será que ela vai dizer que ele também estava
sugando sangue e energia do trabalhador para enriquecer? O que você acha? Porque entenda isso, cara, quando a graça da esquerda, quando esses caras por aí ficam dizendo que o empresário está sugando o sangue do trabalhador, ela não coloca lá nesse balaio o famoso vampiro, o sugador de sangue do trabalhador, se esse empresário, ele tá lá financiando, custeando, dando benefícios exatamente para esses caras da esquerda. Marcelo Odebrecht, junto com o pai, deu um apartamento, deu sítio, deu uma caralhada de coisa lá pra mula. É óbvio, é evidente que a esquerda nunca vai dizer que Marcelo Odebrecht estava explorando o trabalhador, tirando energia de horário. Não, Marcelo Odebrecht não, cara. Se Marcelo Odebrecht estava aqui comigo, encheu meu bolso de dinheiro, quer dizer, o bolso de mula, de todo um monte de esquerda vagabundo por aí. Mas, meu amigo, voltando ao tema central aqui da nossa conversa, que é essa coisa aí de escala 6x1. Você vai cair nesse golpe. Mula já aplicou golpe atrás. Eu já expliquei isso logo aqui bem no começo do nosso vídeo. Você vai cair nessa conversa, você vai deixar que esses caras fiquem seduzindo você, porque afinal de contas, cara, pense bem. Você é trabalhador, eu sou trabalhador, você também trabalhador. Quem é que atrasa a minha vida e a sua? É o empresário? É essa conversa de escala 6x1 que o cara trabalha segunda, terça, quarta, quinta, domingo, sei o que lá, e folga um dia? É isso que atrasa a minha vida? Atrasa a sua? É isso aí, cara? Ou tem outras coisas que é a porra da esquerda, canalha, vagabunda, mentirosa, ela não quer que você saiba. Porque, meu amigo, é o seguinte, na verdade, quem atrasa a minha vida, a sua vida, nós como trabalhadores, não é o empresário que está ali. Ele tem uma loja bem ali, ele tem uma oficina mecânica, ele tem uma padaria bem ali, ele tem uma loja de roupa ali na frente, ele tem um açougue, uma farmácia. Não é esse empresário que está atrasando a minha vida e nem a sua. Quem atrasa a minha vida, cara, e a sua vida, na verdade, é o seguinte, é que nós trabalhadores, nós precisamos custear, nós precisamos ficar sustentando um monte de vagabundos que existe aqui no nosso país, cara. É isso que é a causa de nós trabalhadores. Por exemplo, a gente não tem grana bastante no bolso. Não é porque você está trabalhando 6x1, 10x1, 500x1, 800 mil por um que você está passando perrengue, passando dificuldade, não. É porque eu e você, nós trabalhamos muito para ficar sustentando, ficar custeando vagabundo. Eu vou citar alguns números para você, cara, que de repente você não sabe ou você nunca parou para tentar entender, tentar analisar. Mas eu vou citar alguns números. Por exemplo, aqui no nosso país, o Congresso, não tem lá em Brasília 500 caras, não tem mais 80 lá no Senado, todos aqueles caras lá, eles custam para mim e para você, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, durante um ano, esses caras custam mais de 2 bilhões para mim e para você, cara. Vou repetir, mais de 2 bilhões a eles caras lá do Congresso custa para mim e para você, cara. Você acha que é brincadeira? Outro número para você ter o que pensar. Veja, nós estamos agora no mês 6. Então, janeiro, fevereiro e março, durante 3 meses, durante 90 dias, nós trabalhamos unicamente para ficar pagando impostos, tributos, taxas e uma série de coisas que a porra desse governo de esquerda, esse governo de ladrão, de vagabundo, de patife, arranca da gente. Durante 3 meses nós trabalhamos, janeiro, fevereiro e março. Agora estamos no mês 6, só para ficar pagando tudo isso aí, cara. Pagar uma conta gigantesca, salgada, extremamente cara para esses vagabundos por aí, cara. Então, se você trabalha em uma pequena ou uma média empresa, não fique querendo, cara, e nem caia na conversa de achar que, porque a esquerda diz que o seu patrão, o empresário, enfim, onde você trabalha, que ele é ladrão, que ele é vagabundo, que ele tá... Nós estamos sustentando vagabundos, cara. Então, 3 meses unicamente trabalhando igual um escravo, igual um desgraçado, para sustentar vagabundo. Outro número, cara, é o seguinte: nós temos aqui no Brasil o judiciário mais caro do universo, cara.
custa uma fortuna manter todos aqueles caras lá, juiz, promotor, muito cara lá. É um absurdo, cara. Você sabe que uma porra de um juiz, ele ganha às vezes 80 mil reais, cara. Junto com esses 80 mil reais, nós já temos que ficar pagando café da manhã do cara, almoço do cara, jantar do cara, gasolina, carro, motorista, viagens, tudo que esse cara faz por aí. É um custo violento, cara. A gente ganha 1.200 reais, salário mínimo, cara. E o vagabundo ou a vagabunda com 80, 90 mil reais não tem nenhum tipo de gasto, porque quem banca o restante, almoço, jantar, café da manhã, gasolina e o caralho, roupa e a puta que pariu toda, é eu e você. Aí o corno, a vagabunda, porra, desgraça aí, esse país não vale nada, eu ganho 80 mil só, porra. Você nunca viu isso não, cara? Você não fica indignado quando a porra de um juizeco desse aí aparece, fica fazendo eu e você de palhaço, de idiota? Não, eu ganho pouco. Você nunca viu isso? E dentro da porra lá do judiciário não pode deixar de constar aqueles caras lá na porra lá do STF, aquele monte de vagabundo que tem lá dentro também, que é caro aquilo ali, cara. Aquele vagabundo lá do STF é negócio de comer lasanha, caviar, um monte de comida cara, vinho caro, uísque caro. Nós ainda temos que bancar a viagem do cara, gasolina, motorista, roupa, uma série de coisas. E eles ganham fortuna. Então é esse custo, é esse peso faz com que nós trabalhadores lá no final do mês, a depender de quando você recebe o seu salário, é esse custo, cara, que torna a nossa vida um verdadeiro inferno. Não caia na conversa da esquerda por aí de que porque empresário, de que o cara lá onde você trabalha, ele tá sugando seu sangue, suas energias e tal, e aí você obriga a trabalhar 6 por 1. Não caia na conversa desses caras, Ju. Quem fode comigo e com você é exatamente ele tem que sustentar uma montanheira de vagabundos. Então, não é essa conversinha idiota que esses caras estão circulando por aí, é uma tal de escala 6 por 1 que tá fudendo comigo nem com você não, cara. É a gente tem que todo o dia, todos os meses, meter a mão no bolso e ficar sustentando vagabundo, cara. É esse que é o peso. Não é caralho de escala 6 por 1. Não caia na conversa desses vagabundos, desses bandidos por aí. Porque o trabalhador está sendo explorado. Mentira, você não está sendo explorado porra nenhuma, cara. Portanto, meu amigo, é o seguinte, você jamais pode ficar querendo acreditar que PT, que aquele travesti do caralho lá, o tal de Eric Hilton, a esquerda, de que todos esses caras por aí estão genuinamente preocupados com você, porque você tá com pouca grana no bolso, porque isso, porque aquilo outro, porque você trabalha 6 dias e folga 1. Não, cara, não acredite na conversa de vagabundo, cara. Esses caras são vagabundos, são canalhas. O que eles estão querendo fazer é aquilo que Lula fez 50 anos atrás: transformar o trabalhador em degrau para que ele possa subir, para que ele possa chegar lá em cima. O que eu falei aqui no começo do vídeo? Lula, hoje em dia, esse patife ladrão, ele é bilionário, cara. Bilionário, está tentando ser presidente do país pela 4ª vez. Bilionário, e tudo isso ele construiu tirando o meu sangue, o sangue do seu pai, do seu avô, do meu, enfim, tudo isso porque já são mais de meio século esse ladrão, esse vagabundo roubando a gente, cara. E para finalizar é o seguinte, amigo, essa conversa de escala 6-1, na verdade é uma conversa mesmo de vagabundo, é conversa mesmo de pilantra, cujo objetivo é tentar seduzir o trabalhador, que às vezes fala na ignorância e acha mesmo que o cara tá preocupado com você. Você acha mesmo que Lula, que aquele porra lá, aquele vagabundo lá, travesti, um tal de Eric Hilton, está preocupado com você, cara? Você acha? Você acha que ele perde o sono dele porque está preocupado com você, trabalhador? Você acha que Dilma Rousseff, aquela animal, aquela vagabunda, ela está preocupada com você, trabalhador? Evidente que não, né, cara? Agora, como nós estamos em época de eleição, esses caras vão querer inventar uma montanheira de coisas cujo objetivo é tentar enganar os ignorantes. Depois que passar as eleições, ele quer que você que votou nele, vá lá pro inferno. Se foda lá na porra do inferno, cara. Vai pra cá, caralho, se lasque lá. É assim. Se a Lula, depois das eleições, caso ele vença, ele vai estar preocupado com você. É evidente não, né, cara?
Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou da conversa? Conseguiu compreender tudo? Você já sabe aquele pedido? Deixar gostei, se inscrever, comentar, fazer tudo aquilo que eu sempre te peço aqui nos vídeos, tá bom? Muito obrigado por tudo, até o nosso próximo encontro, valeu!